Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje apresentarei a vocês uma nova proposta de estudo da Bíblia Sagrada. Estudaremos a primeira epístola aos Tessalonicenses. E nós demos um título a essa epístola. A proposta do título é anunciar a mensagem da carta em uma só frase. Então o título é: Na certeza da segunda vinda de Cristo, busquemos viver uma vida em santidade. No nosso encontro de hoje, nós vamos mostrar a vocês uma visão panorâmica da epístola. Iniciaremos apresentando a ementa de estudo. E o que é a ementa? Nada mais é do que a explicação do resumo dos assuntos contidos nessa carta. E logo em seguida apontaremos os alvos do estudo, os objetivos específicos a serem alcançados para cada assunto contido na carta. Daremos também uma introdução, contextualizando, mostrando o pano de fundo da vida dos Tessalonicenses na época em que a carta foi escrita. Falaremos de quem escreveu essa carta, quando e onde foi escrita, para quem e por que essa carta foi escrita. Quais são as características marcantes dessa epístola, a sua importância e o porquê estudar essa epístola. Respondendo a estes questionamentos, teremos uma visão geral da primeira epístola aos Tessalonicenses. Buscaremos também o contexto em que foi escrita essa carta. Assim poderemos compreender melhor o texto bíblico. Estudaremos essa epístola verso a verso por um período de aproximadamente 4 meses, conforme o nosso cronograma de estudo. Portanto, esse é o assunto do nosso encontro de hoje. Antes de iniciarmos o nosso assunto, vamos dar os nossos avisos costumeiros. Quero informar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E para vocês que querem encontrar as aulas do canal A Verdade que Fortalece de uma forma rápida, vocês digitem no YouTube, #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, em letra minúscula. Dessa forma, vocês verão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. Quero pedir que deixe os seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos fazer as nossas aulas com excelência. Temos superado vários desafios, mas creio que essa proposta de ensino está no coração de Deus. E sei que Deus irá fortalecer, capacitar e dar o devido crescimento. Mas precisamos da participação de vocês. Isso é muito importante para podermos avaliar as nossas aulas e melhorar a nossa conduta. Então comentem, deixem suas dúvidas e sugestões. E quando vocês forem divulgar as nossas aulas e o canal, lembrem que vocês estarão participando da obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas com o estudo da Palavra de Deus. E terão certamente o devido galardão de Deus. E não deixem de se inscreverem e depois de assistir a aula, de fazerem as suas anotações, ao final deixar o seu gostei ou não gostei. E dito tudo isso, vamos orar para dar início à nossa aula de hoje. Querido Deus, gracioso e generoso Pai, diante das tuas faces colocamos o nosso coração, suplicando a sua graça para nos capacitar com entendimento, poder e perseverança ao estudarmos os assuntos que estão na primeira epístola aos Tessalonicenses. Precisamos colocar em prática esse ensino, permitir que o Espírito Santo mude a nossa forma de agir e reagir diante das adversidades, mudando o nosso caráter, que desejamos cada vez mais ser parecido com o caráter de Cristo. Assim iremos dar um testemunho de vida, provando a nossa eleição em Cristo e o poder de Deus operando em nós. Nos ajuda, Senhor. Assim nós oramos, agradecemos e te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Inicialmente, então, apresentaremos a vocês a ementa, a explicação que resume o conteúdo da epístola que estudaremos. Traremos a exposição bíblica da primeira epístola aos Tessalonicenses, a proclamação da tríade, fé, esperança e amor, que é a base da vida cristã, a informação clara sobre a ressurreição e o arrebatamento da igreja, focando no incentivo aos crentes a viverem em um estado de prontidão e pureza moral, a revelação da importância da santificação, vidas santas que agradam a Deus. Um outro ponto é a reflexão do poder transformador do Evangelho e a nova identidade do crente em Cristo. Retratação da perseguição e do encorajamento a suportá-la, pois revela o testemunho da autenticidade da fé pessoal. E, por fim, a caracterização do papel do líder da igreja e da vida comunitária,
fomentando o respeito e a vida em paz uns com os outros. Este é o resumo da ementa que demos. Vamos agora para os objetivos específicos, o que descreve os resultados que pretendemos alcançar no estudo dessa epístola. Nós vamos interpretar a recepção da palavra pelos Tessalonicenses, destacando as marcas de uma igreja verdadeira e madura. Assinalar os atributos de um líder espiritual, a influência favorável a ser imitada. O outro ponto é compreender o crescimento do cristão em Cristo, uma vida que agrada a Deus. Entender os fundamentos da esperança cristã, a preparação para o dia do Senhor. Analisar as atividades que a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo. E, por fim, nós vamos compreender como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja, vivendo à luz do retorno do Senhor. Então, nós apresentamos a vocês a nossa ementa e o resumo do conteúdo da epístola e os objetivos específicos que descrevem os resultados que pretendemos alcançar com o estudo da primeira epístola aos Tessalonicenses. Através desses parâmetros, nós criamos nossas aulas. Um conteúdo programático que contém 15 aulas, expondo verso a verso a epístola e apontando seus assuntos, destacando alguns pontos e enfatizando a importância da prática cotidiana dos ensinos destacados. E como já falamos, a nossa intenção é estudarmos essa epístola num período de aproximadamente 4 meses. Vamos agora passar aos nossos questionamentos. Introdução da primeira epístola a Tessalonicenses. Vamos agora direcionar algumas questões. Respondendo essas questões, isso vai nos levar ao alcance de uma visão panorâmica da carta de 1 Tessalonicenses. Então, a primeira questão é contextualização da cidade de Tessalônica. Essa contextualização nos ajudará principalmente a compreender melhor o texto bíblico. A cidade de Tessalônica teve o nome da esposa de um dos generais de Alexandre o Grande, o general Cassandro, em 315 a.C. Tessalonique era a meia-irmã de Alexandre. No primeiro século, Tessalônica era a capital da Macedônia e um próspero centro comercial. Tinha uma população de aproximadamente 200.000 habitantes, formada por uma mistura de nativos e estrangeiros. A população era representada por escravos, comerciantes, latifundiários, militares aposentados e com uma enorme desigualdade social. Ficava estrategicamente localizada na Via Ignácia, uma importante via de circulação de pessoas e comércios. Vamos ver um mapa que mostra a dimensão dessa estrada. Essa Via Ignácia foi uma estrada construída pelos romanos no século II a.C., na Península Balcânica. Como podemos observar, ela atravessa as províncias romanas de Ilírico, Macedônia e Trácia, os territórios que hoje fazem parte dos países contemporâneos da Albânia, Macedônia, Grécia e Turquia europeia. Era uma estrada comercial que permitia um fluxo de pessoas e de mercadorias diversas na região do Império. Era uma cidade estratégica para a plantação de uma igreja cristã. Isso explica porque a igreja de Tessalônica era tão conhecida e comentada por toda a Macedônia e Acaia, como veremos no capítulo 1, versículos 7 e 8, no estudo dessa epístola. Depois de organizar a comunidade cristã, Paulo foi expulso de Tessalônica. Dali ele foi para Bereia e Atenas. De Atenas, o apóstolo enviou Timóteo de volta para Tessalônica para ver como estava a jovem comunidade e também animar os cristãos por causa da perseguição que eles estavam sofrendo na região. Era uma comunidade doméstica, comunidade que se reunia em família, provavelmente formada por poucas pessoas. O trabalho que Paulo exercia, que era construindo tendas, teve um fruto da conversão de alguns judeus, uma numerosa porção de gregos piedosos, homens e muitas distintas mulheres. Vimos isso em Atos, capítulo 17, versículo 4. Mas também provocou inveja dos judeus que não criam na pregação de Paulo e alvoroçaram a cidade até o ponto de obrigar Paulo a abandonar Tessalônica precipitadamente. Vimos isso em Atos, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 10. Vamos prosseguir agora nos questionamentos. Abordaremos o assunto. Quem fundou a igreja e para quem se destinou essa carta? A igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo junto com Silvano e Timóteo. E durante a segunda viagem de Paulo em Corinto, 50 e 51 depois de Cristo, essa epístola foi escrita. Ela é considerada como o primeiro escrito do Novo Testamento para muitos teólogos.
mas há outros que defendem ser a segunda carta, porque a primeira foi a Epístola de Gálatas, escrita antes do Concílio de Jerusalém. Mas o que eu quero destacar aqui é o discernimento de Paulo a inovar e descobrir um novo jeito de evangelizar. Ele passou a utilizar cartas como ferramenta, que ao longo da história permitiu retratar e provar a verdadeira essência da mensagem do Evangelho. Então vamos ver a história. Após a prisão e a soltura em Filipos, Paulo e Silas viajaram 160 quilômetros pela Via Ignácia até Tessalônica, a cidade mais importante da via naquela região. Lucas e Timóteo foram deixados em Filipo para apoiar a igreja recém-estabelecida lá. Mais tarde, Timóteo encontrou Paulo e Silas em Bereia. Está em Atos capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 14. Com base em Atos 17 e dos relatos da primeira epístola aos Tessalonicenses, existe uma controvérsia em determinar o período em que Paulo permaneceu em Tessalônica. Alguns deduzem ter sido 2 a 3 meses, outros afirmam ser de aproximadamente de 3 a 6 meses. O que se sabe é que Paulo recebeu pelo menos 2 ofertas financeiras de Filipos enquanto estava em Tessalônica. Quando Paulo exerceu sua profissão na comunidade, ele passou a ter maior familiaridade com as pessoas. O seu alcance e cuidado pastoral mostra que a maioria dos membros da igreja era formado de nativos, gentios vindos do mais alto paganismo, vários gregos, homens e mulheres da nobreza local. Ainda que o tempo de permanência de Paulo em Tessalônica seja impreciso, o que se observou foi que os resultados alcançados foram além das expectativas. Houve grande comoção na cidade quando o evangelho da graça foi pregado, primeiramente aos judeus, conforme está em Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 14, visto que, por 3 sábados, Paulo e seus amigos foram às sinagogas pregar a palavra de Deus. A mensagem do evangelho da graça virou o mundo de cabeça para baixo. O impacto foi tão grande que em pouco tempo os gentios também começaram a se converter e abandonar seus ídolos. E Tessalônica foi vista como um polo difusor da mensagem de toda a Cásia e a Macedônia, o que garantiu a eles uma boa reputação, que numa época de perseguição causou a morte de alguns cristãos em Tessalonicenses. Acrescentando mais algumas informações, nós podemos concluir que, então, a igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo em companhia de Silas e Timóteo, e a carta de Paulo se destinou aos neófitos gentios de Tessalônica. Agora, quando e onde foi escrito? Paulo escreveu essa carta quando estava em Corinto, durante a segunda viagem missionária, por volta de 50 e 51 d.C. Agora eu pergunto, qual a motivação e quais as características marcantes dessa carta? Depois de ter plantado a igreja, Paulo foi forçado a sair da cidade. Como falamos, vimos isso em Atos capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10. Deixando em Tessalônica novos cristãos convertidos apenas com ensinamentos básicos da doutrina cristã. Pelo fato da mensagem e da pregação de Paulo ter contribuído para o esvaziamento das sinagogas da cidade, os judeus passaram a acusar Jason, o homem que hospedou Paulo em sua casa. Jason foi acusado de estar abrigando traidores de César. Os governadores de Tessalônica usaram Jason como refém, exigindo Paulo e seus companheiros que fossem embora da cidade. Eles saíram de Tessalônica e, quando chegaram a Atenas, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para animar os fiéis e também para fazer um relatório para eles sobre o estado geral dos cristãos em Tessalônica. Mais tarde, Timóteo se encontrou com Paulo em Corinto. Vimos isso em Atos 18, de 1 a 5, onde foram escritas as 2 cartas à igreja de Tessalônica. O relatório tranquilizou o coração de Paulo. Ele estava apreensivo porque se considerava o pai espiritual dos Tessalonicenses. Isso deu a Paulo muitas razões para gloriar o nome de Jesus pela condição de boa saúde espiritual da igreja, apesar das perseguições, das pressões seculares. Timóteo informou que os Tessalonicenses estavam firmes na fé, mas comunicou também a necessidade de um ensinamento adicional a respeito da ética e das questões que diz respeito ao retorno de Cristo. De modo geral, as notícias eram boas. Paulo se sentiu satisfeito e não demorou em manifestar sua alegria através da carta. Escreveu para assegurar aos cristãos que sua partida inesperada não significava que não os amava. Para incentivar os tessalonicenses
a evitar a imoralidade sexual e também para esclarecer a confusão de alguns quanto à ressurreição e à segunda vinda de Cristo. O alvo principal de Paulo foi proporcionar encorajamento especialmente a esses novos convertidos vindos do paganismo, para que eles permanecessem fiéis mesmo em meio às severas provações e perseguições. Preocupou em oferecer à igreja uma boa instrução sobre como viver um estilo de vida piedoso, servindo diariamente ao Senhor com um coração sincero e dedicado. Paulo ainda foi enfático quanto à salvação e ao futuro eterno dos cristãos, que morreram antes da segunda vinda de Cristo, e reforçou a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, e deu uma referência clara do retorno de Cristo, que é iminente, mas no momento é desconhecido. Portanto, todos esses ensinamentos exigem que os cristãos estejam atentos e vigilantes, principalmente porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Essa carta contém informações preciosas e seguras sobre o glorioso retorno de Cristo. Eu quero aproveitar e citar algumas curiosidades que podem aumentar o entendimento do contexto histórico da época. O primeiro ponto é que os gregos desprezaram o trabalho braçal. Por isso, viam Paulo como um escravo. Outra questão é que havia naquela época uma ampla lista de valores e práticas sexuais, tanto na sociedade grega quanto na romana. Os padrões morais geralmente eram baixos, e a castidade era uma restrição sem sentido para a sociedade. E por último, as inscrições nas tumbas e as referências na literatura demonstram que os pagãos do primeiro século em Tessalônica viam a morte com horror. Por isso a necessidade de esclarecer quanto à salvação e o futuro eterno dos cristãos. E deste modo, respondendo resumidamente a essa questão, afirmamos que a motivação para escrever essa carta veio das excelentes notícias recebidas de Timóteo e a necessidade de corrigir as questões doutrinárias. O encorajamento à fidelidade em meio às provações e perseguições. E para oferecer instruções sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Falar sobre a salvação e o futuro eterno dos cristãos e as coisas que envolvem a segunda vinda de Cristo. Vamos agora fazer o último questionamento. Por que estudar essa epístola e sua importância? Ao estudarmos qualquer livro bíblico, é importante considerar o propósito do livro, questionando por que este livro ou epístola foi escrito para aquele público. E eu quero apontar aqui 3 pontos de estudo neste conteúdo. O conteúdo expressa a gratidão de Paulo a Deus pelos Tessalonicenses. Explica a razão que ainda não ter visitado novamente os Tessalonicenses e corrigir os problemas doutrinários e práticos. Falo da vinda do Senhor Jesus e a salvação, a vinda do Senhor Jesus e o serviço, a vinda do Senhor Jesus e a santificação, a vinda do Senhor Jesus e a garantia, a vinda do Senhor Jesus e a segurança. Essa carta nos mostra uma igreja recém-plantada no primeiro século da era cristã. Como ela começou, o que Paulo ensinou, quais foram os pontos fortes e fracos, os problemas teológicos e morais e como ela disseminou as boas novas de salvação. De fato, era uma igreja missionária. O que é importante notar é a interação igreja e o evangelho. Foi o evangelho que criou a igreja e a igreja que espalhou o evangelho. O evangelho moldou na igreja enquanto a igreja lutava para viver uma vida digna da mensagem que divulgava. O evangelismo contínuo, cuidado pastoral, padrões éticos, obediência ao ensino apostólico e a necessidade de viver à luz da volta de Cristo, esse conteúdo aponta o desafio de viver em nossa igreja local. Paulo constantemente volta para as verdades principais da fé cristã, que Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Fé, esperança e amor. O aprendizado que observamos nessa primeira epístola aos Tessalonicenses que devemos colocar em prática são: como ser um líder e buscar desenvolver essas qualidades em nossa vida. Mostrar quais os propósitos de Deus para a igreja e como ajudar a alcançá-los. Revela o centro da nossa fé, nas primeiras verdades da fé cristã e viver sem perdê-la de vista. Anunciar o Evangelho e doar a própria vida por amor a Cristo. Portanto,
A importância de estudar essa epístola é porque ela expressa a forma de viver uma vida que agrada a Deus, corrige problemas doutrinários e práticos, fala da vinda do Senhor Jesus e a salvação, o serviço, a santificação, a garantia e a segurança. Fala da morte, ressurreição e segunda vinda de Cristo, principais verdades da fé cristã. Essa epístola mostra a fonte de verdades a serem vividas. Enfim, terminamos aqui a exposição panorâmica da primeira epístola aos Tessalonicenses. Acreditamos que mostramos e reforçamos alguns fatos históricos e pontos importantes que mostram a epístola como um todo. Se ficou alguma dúvida, perguntem. Passaremos agora a nossa oração final. Mas antes, quero deixar a citação de John Stott, um teólogo anglicano britânico, um pastor evangélico, um dos grandes nomes mais influentes do mundo, que resume de forma objetiva o que representa essa primeira epístola aos Tessalonicenses. Estas são verdades que estimulam o evangelismo, promovem santidade, fortalecem a comunhão, orientam o culto e inspiram a esperança. John Stott. Agora vamos para a nossa oração de encerramento. Pai, com o nosso coração entregue em suas mãos, clamamos para nos dê fé, perseverança em mais uma jornada de estudo, a fim de que possamos compreender a mensagem inspirada pelo Espírito Santo neste livro e possamos viver esses ensinamentos que enfatizamos o trabalho contínuo do nosso Senhor Jesus na nossa vida através da obediência e fé, vencendo o pecado por meio da santificação pela graça. E essas convicções nos fortaleça cada vez mais na fé, na fidelidade da aliança com Cristo e perseverando na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que conheçamos melhor a Cristo e amemos com o amor mais verdadeiro e o significado com zelo e determinação. Desde já, nós te agradecemos e te bendizemos em o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós nos despedimos, agradecendo a vocês pela audiência e a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.